Oi, sétimo ano. Demorei um pouco para voltar, mas vou explicar por quê. Vocês lembram que da outra vez eu disse que iria vir uma nova amiga minha para me auxiliar? Pois é, ela chegou. É ela, a lousa grande. A outra lousa, ela muito me ajudou, mas era muito pequenininha. Comparando uma com a outra, vocês vão perceber. Então eu tinha que repetir muitas vezes para vocês fazerem um exercício e apagar ela 2, 3 vezes. Agora fica mais fácil estar fazendo exercício com vocês, tá? Então agora eu vou acelerar um pouquinho mais. Antes, tchau. Vamos dar tchau para nossa amiguinha, que ela nos ajudou, não estou desprezando, que a gente ainda pode precisar dela, tá? Mas por enquanto, a gente vai agora para nossa lousa branca. Vamos lá. Exercícios contextualizados, capítulo 7, página 248. Vocês façam no caderno, copiem no caderno a resolução. Se tiverem dúvida, Google Class, tá? Não esqueçam, eu tô sempre lá no horário da aula de vocês. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Então vamos lá. A coelha Rabita teve 2 filhotes. Cada um deles teve 2 filhotes. E assim sucessivamente. Então ele está me falando que ela começou uma coelha. Depois, o que aconteceu? Na primeira geração, eu já tive, ó, a primeira geração teve 2 filhotes. A segunda, 4. A segunda geração, 4. Ele quer saber a 6ª geração. Então, vamos lá. Primeira, segunda, terceira, 4ª, 5ª. Ele quer saber a 6ª geração. Então, aqui vai ser 2 elevado ao cubo. Aqui vai ser 2 elevado à 4ª, 2 elevado à 5ª, 2 elevado à 6ª. Vamos acompanhar. 8, 16, 32, 64. Então, a 6ª geração será formada por quantos filhotes? 64 filhotes. Certo? Esse era facinho, né? Vamos para o exercício 2. No exercício 2, Dona Jerusa teve 3 filhas. Elas se casaram e cada uma delas teve 3 filhas também. Estas, por sua vez, também se casaram e tiveram 3 filhos, assim sucessivamente. Meu Deus! Então, Dona Jerusa tá aqui. A primeira geração tá aqui. Segunda geração. Ele quer saber a 4ª geração. Então, a terceira geração vai ser 3 elevado ao cubo, que vai dar 27. A quarta geração vai ser 4, oh meu Deus, 3 elevado à 4ª, que vai dar 81. Então, quantas mulheres? 81 mulheres. Uau! Exercício 3. A cultura de bactérias é um procedimento que torna possível observar o comportamento do crescimento de uma ou de várias espécies de bactérias. É um momento duro, né? A gente está falando sobre isso. Ele ficava observando. Dr. Diego fez uma cultura e colocou nela uma bactéria. Ele ficava observando o que acontecia a cada hora e percebeu que depois de 1 hora havia 5 bactérias na cultura. Depois de 2 horas havia 25. E assim continuou o crescimento delas, conforme representado na ilustração. Então, na ilustração nós temos, aqui é o início, aqui primeira hora, aqui segunda hora. Ele pede o quê? Quantas bactérias havia na cultura depois de 5 horas. Então, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então, vamos lá. 5 elevado ao cubo, 125. 5 elevado à 4ª, 625.
5 elevado à quinta, 3.125 bactérias, tá? Então, as bactérias em 5 horas, 3.125. Exercício 4. Um bactericida, meu Deus, eles só estão falando de bactericida, de cientista de bactérias, senhor. Um bactericida promete, com sua fórmula, matar metade das bactérias nocivas por dia de uso. Se no primeiro dia de aplicação há 32.768 bactérias, qual será a quantidade de bactérias no 8º dia? Gente, no primeiro dia eu tenho esse número. No segundo dia eu vou ter metade. Então eu vou ter esse número dividido por 2, que vai dar 16.384. No terceiro dia eu vou dividir por 2 outra vez. Nós vamos ter 8.192. Depois, vamos dividir por 2 novamente. 4.096. Depois, vamos dividir outra vez por 2. 2.048. Por 2. 1.024. Por 2. 512. E dividindo por 2 novamente, que vai dar o resultado que ele quer, 256. Aí a gente está falando também de bactérias. Então, até o exercício 5 dos contextualizados, até o exercício 4 dos contextualizados estão aí. Exercício 5. Nina estava brincando de fazer dobradura de papel. Em certo momento, ela pegou uma folha e dobrou ao meio. Ao abrir, reparou que havia 2 retângulos. Pegou outra folha, dobrou ao meio, depois dobrou ao meio novamente. E quando abriu, reparou que havia 4 retângulos. Fez isso várias vezes. Então, quantos retângulos haverá na 7ª folha? Então, vamos vendo a sequência que ela teve aqui. A gente tem a primeira folha, foram 2 retângulos. Na segunda folha, 4. Na terceira, 2 ao cubo, 8. Na quarta, 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128 retângulos. Se vocês prestarem atenção, eu não precisaria fazer toda essa sequência. Por quê? Eu sei o que ele está pedindo. Ele está me pedindo a 7ª folha. O que a gente viu? Na primeira folha, não era 2 elevado a 1? Na segunda, não era 2 elevado a 2? Então, eu sei que eu elevo ao número da folha que eu tenho. Se é a segunda, eu elevo a 2. Se é a terceira, eu elevo a 3. Então, se é a 7ª folha, eu vou elevar a 7, tá? Então, é uma sequência lógica. E começam a aparecer essas sequências para vocês, elas são muito importantes, tá? Exercício 6. Antônio precisa pintar as paredes e o teto do seu quarto. Para tal, calculou a área. Percebeu que ele precisaria de tinta suficiente para pintar 80 metros quadrados. Tá. Qual o detalhe que ele me passa? Todas as paredes e o teto são quadrados. Então, todas as paredes e o teto são quadrados. Vamos pensar, no quarto dele eu tenho 4 paredes e um teto. Então, na realidade, eu tenho quantas paredes para me pintar? 5 áreas quadradas. O total deu 80 metros quadrados. Ele quer saber, todos possuem a mesma área. Ele quer saber qual é a altura do quarto de Antônio. Tá, gente, 80 dividido por 5 superfícies quadradas iguais. 16. Então, cada parede ou cada teto tem 16 metros quadrados. Qual é a conta que a gente faz aqui?
Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Não é lado vezes lado? Então, a gente tem que pensar qual é o número que ele vezes ele mesmo vai dar? 16. Vai ser 4. 4 metros. Porque 4 vezes 4 vai ser igual a 16 metros quadrados. Então, a altura vale 4 metros. Tá? 7. Ele está mostrando como se calcular a área de um quadrado para vocês. Depois ele fala que a sala quadrada tem 36 metros quadrados de área. Ele quer saber quantos metros de sanca a Joana, que quer colocar sanca. Sanca é aquela base que a gente coloca no teto de... Nossa, quando foge é duro, hein? De gesso. É aquele gesso que a gente coloca toda a volta do teto, tá? Então, a gente vai ter 36 metros quadrados. Se é um quadrado, eu sei qual é o número que ele vezes ele mesmo vai dar 36. 6 metros vezes 6 metros. Tá, então eu descobri o quê? Que cada lado da sala tem 6 metros. Ele quer saber quanto eu vou utilizar para dar a volta completa com esse gesso. Então, aí a gente não quer saber área, a gente quer saber perímetro. Então, como é que eu calculo o perímetro? 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou seja, 4 vezes o 6, que vai dar 24 metros. É essa quantidade que ela vai precisar de sanca para poder colocar na sala dela, tá? Exercício 8. Importante, vamos lá, prestem bastante atenção. O organismo humano é coordenado pelo sistema nervoso. O cérebro elabora os comandos que são enviados pelos nervos para todo o corpo. O cérebro humano tem 25 bilhões de neurônios. Como esse número pode ser escrito usando potência de base 10? Tá. Gente, aqui vai a explicação do que é a potência de base 10. Quando a gente trabalha em física, química, a gente tem números muito altos ou muito pequenos. Então, imaginem se eu fosse ficar escrevendo os números assim. Eu ficaria contando quantos zeros tem. Se eu tivesse um número 0,0000008. Imagina isso na parte científica, como ficaria complicado. Então, o que a gente faz? Existe uma notação científica que é usada no mundo inteiro, tá? Nesse mundo inteiro, como é que a gente calcula? Primeiro, a base, o número que está na frente, que vai aparecer na frente, ele tem que ser maior que 1, menor que 10, tá? Então, vocês estão vendo esse número enorme? O número que está na frente da minha potência de 10, ele tem que ser maior que 1, menor que 10. Então, é como se eu fosse andando com a vírgula. Quando eu chego aqui, eu tenho o número 25, é maior que 10. Quando eu chegar aqui, eu tenho o número 2,5, é maior que 1 e menor que 10. Se eu vier com a vírgula para cá, dá 0,25, daí já é menor que 1. Então, o número aqui vai dar 2,5 vezes 10. Eu não posso mudar a vírgula e alterar o meu número. Então, eu coloco na base 10. Qual é o expoente que eu vou colocar aqui? Se a vírgula estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,5 vezes 10 elevado a décima. Professora, eu não entendi. Olhem outro exemplo. Vocês estão vendo esse número? Esse número eu vou ter que mudar com a vírgula para direita.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para chegar no número 8. Então, fica 8 vezes 10. Eu não andei 7 casas? Se eu andei 7 casas, eu fui para a direita. Qual é a diferença? Quando eu ando para a esquerda, o expoente vai aumentando. Quando eu ando para a direita, o expoente vai diminuindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. A gente fala que quando vai para a direita, diminui. Quando vai para a esquerda, aumenta. Professor, ainda não ficou bem claro, tá? 3.250. Vou transformar em notação científica. A vírgula vem andando até chegar aqui. 3,25. 3,25 é o número maior que 1, menor que 10, tá? Vezes 10, sempre aparece vezes 10, que é a potência de 10. Essa é que vai indicar o número de casas que eu andei com a vírgula. Ó, não tinha vírgula, estava aqui. 1, 2, 3. 3 casas. Como foi para a esquerda, aumenta. Se eu tivesse 0,0015, vou andar com a vírgula para a direita. 1,5 vezes 10. Estava aqui a vírgula. 1, 2, 3. Menos 3. Porque eu fui para a direita, eu diminuí. Então, notação científica é algo que vocês vão começar a ver agora e vão utilizar muito no ensino médio, tá? É muito importante para vocês. Só mais um exemplo, vamos lá. Se eu tivesse 45,8. Não está em notação científica, porque 45 é maior que 10. Vou andar uma casa para a esquerda. 4,58 vezes 10, sempre assim. Se eu tava, a vírgula estava aqui, ela veio para cá, andei uma casa. 4,58 vezes 10 elevado a 1, tá? Ainda vai ter mais alguns exercícios pra gente treinar. Exercício 9, ainda na sequência da parte de potência de base 10. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Escreva esse número usando potência de 10. Imagina a gente trabalhando em física, tendo que calcular velocidade, distância, fórmulas que utilizariam esse número. Eu teria muito zero, tá? Então ficaria muito confuso tanto para resolver como para alguém entender o que foi feito. Então como é que eu trabalho esse número? 150 milhões. Tá, não pode ser maior. Então 1,5 vezes 10. Estava aqui a minha vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros, tá? Seria assim que eu iria trabalhar. Exercício 10. O jogo de dominó tem 28 peças diferentes. Gente, acho que todo mundo já brincou de dominó. Essa é uma boa época para isso, hein? Estamos em casa, né? Que tal jogar um dominó? Reúne a família que estiver dentro da casa. Tá aqui os dominós. Então, eu tenho pedrinha que não tem nada, tem o número 3, pedrinha que tem 1 e 2, pedrinha que tem 1 e 5. Então, lembrando que o dominó vai de 1 até 6. Aí ele me fala o seguinte, o jogo de dominó tem 28 peças, elas são retangulares, cada uma é dividida em 2 quadrados. Em cada quadrado aparecem de 0 a 6 bolinhas. Em quais peças o total de números é um quadrado perfeito? Bem, em primeiro lugar, o que é um número quadrado perfeito? É todo número que a gente eleva ao quadrado. Por quê? Porque ele vai me dar uma raiz exata. Então, a gente tem 0, que é o 0 ao quadrado, 1, que é 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4,
3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E assim vai. Ele quer saber em quais pedras que eu consigo ter esse número. O 0 seria na pedrinha 0, 0. Somando dá 0. O 1. O 1 seria na pedrinha onde eu tenho, ó, 0, 0. O 1 e o 0, tá? Para dar 4. Para dar 4, pode ser a pedrinha 1 e 3. Pode ser a pedrinha 2 e 2. E pode ser a pedrinha 4 e 0. E para dar 9? 9, vamos ver. Se for 2, teria que ser 2 e 7, não dá. Se for 3, teria que ser 3 e 6. Se for 4, 4 e 5. 16, não dá. Então, aqui já acabou. Então, aqui são as possibilidades que a gente tem de, nas peças do dominó, a gente ter os nossos números, tá? Vamos encerrando assim os exercícios contextualizados. Vocês perceberam que apareceram seres estranhos na lousa? Vou apresentar para vocês, tá? Esses são os monstrinhos das emoções. Eles estão me acompanhando nas aulas, porque é muito difícil dar aula para um celular. Então eu preciso de companhia. Aí eu trouxe os meus monstrinhos juntos comigo, tá? Eles vão aparecer durante as aulas, que assim eles vão tirando as dúvidas por vocês, tá? Os monstrinhos dos sentimentos, sentimento do amor, sentimento da raiva, da alegria, da calma, tristeza. São 7 monstrinhos que a gente tem e eu vou apresentar cada um deles durante o nosso percurso. Ai, já vi um monte de gente levantando a mão. Professora, só tem 6. Eu sei. Mas não são 7? São. Aqui tá o 7. Vocês viram que ele é todo pintadinho? Ele é o monstrinho dos sentimentos todos embaralhados. E é assim que a gente tá nesse momento, né? Com os sentimentos todos embaralhados. A gente tá feliz porque tá com a família. A gente tá com raiva porque não pode sair de casa. A gente pode falar que tá calmo porque não tá doente, mas a gente tá triste de tanta gente que tá morrendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, gente, nesse momento onde os sentimentos estão todos embaralhados, vamos cuidar dos nossos monstrinhos interiores, tá? Vamos cuidar de cada um. Cada um vai cuidar do seu monstrinho, para que quando a gente voltar a se reencontrar novamente, aí eu vou fazer questão de levar para vocês o monstrinho do amor. Ele vai fazer parte, mas por enquanto não, tá? Por enquanto... Ai, meu Deus. Caiu. Ele tá bravo. Por enquanto, eles ficam lá. Por enquanto, eu tô cuidando desse. Dos sentimentos embaralhados. Em breve, a gente vai se reencontrar. E vamos só lembrar disso como algo que passou na nossa vida. 7º ano. Adoro vocês.